Como estamos? Mais um aí, um encontro, um podcast, pode ser, Mas pode ser. mais um bate-papo cheio de conteúdos, de ideias, Possibilidades. reflexões, possibilidades, sempre tentando trazer mais autoconhecimento, ajudando aqueles que, por algum motivo, às vezes não têm consciência de algumas coisas ou têm, mas não têm todo o acesso à informação, que a gente possa estar aqui juntos com nossa experiência, trocando ideias e levando conhecimento, ou pelo menos reflexão. Sim, essa contribuição, né? E a gente no outro começou sobre. Falando sobre amor próprio, né? E Foi foi bom, mesmo? depois eu tive bastante conversa com pessoas depois. E acho que seguir nessa linha, acho que vai ser interessante agora. Uhum. E acho que começar falando sobre a autoestima. Sim. É, a gente no outro começou falando, acho que as distorções, né? O que não é e o É. que é. Uhum. E, e acho que agora acho que vale a pena a gente seguir nisso como para falar um pouco da autoestima, né? Como que ela, o que ela é, Uhum. os fatores que colaboram para a construção, desenvolvimento, expansão e manutenção, É. os aspectos que dificultam, interrompem, não possibilitam, fixam Exato. as pessoas num ponto, né? Uhum. É um aspecto muito importante, né, da gente, né? Como é que é a nossa estima sobre nós mesmos, né? Como a gente se valoriza, como a gente se vê, como a gente se enxerga, se sente, né? Uhum, Determina muito como eu me realizo ou não no mundo, sim. né? Como eu me expresso, como eu me Uhum, coloco. uhum. E como eu permito que os outros me tratem como consequência também, né? Por conta disso. Exatamente. É a forma como a gente vai estabelecer nossas relações, né? Sem dúvida. E por Eu, onde, e por onde tu acha por bem começar? pois é, eu pensando aqui agora, né, assim, autoestima, né? Eu acho que não tem como falar de autoestima e não pensar na criança, né? Uhum, No desenvolvimento. uhum, Até porque a autoestima está muito ligada ao conjunto, talvez, de ideias e crenças que a gente vai construindo, né? uhum, E as experiências vivenciadas. Claro que dentro também de uma predisposição uhum, genética, uma hereditariedade, uhum, as questões intrínsecas daquele ser, da uhum, alma, que vão determinar muito esse arcabouço, né? Como eu me sinto, me vejo e me estimo, quanto me uhum, valorizo, né? uhum, Então, vão ter aspectos positivos, né? Que vão construir uma autoestima boa, no sentido, por exemplo, uma pessoa que tem seus talentos muito claros, assim, tem talentos, tem uma inteligência, ou tem habilidades que já se mostram muito cedo, uhum. podem muito bem favorecer uma estima boa. E ela pode se nutrir disso, né? E ela pode se nutrir disso muito, né? Assim como algumas experiências negativas, né, ao longo do desenvolvimento, principalmente, né? A gente poderia citar alguns traumas. Uhum. Eu acho que qualquer trauma que fira muito a legitimidade da Uhum. criança, a sua Integridade, né? integridade, Uhum. vai abalar a autoestima, Uhum. vai deixar alguma sequela, alguma distorção sobre si mesmo, né? Uhum. Uhum. Né? Gera culpa, gera todo aquele Uhum. ciclo, né, que Uhum. a gente conhece bem. E então, assim, fatores como traumas, né, questões que abalem toda a Uhum. integridade dessa criança. Uhum. Os próprios pais como modelos, né? Um pai que tem uma baixa autoestima, um pai que também não se valoriza, uma mãe. Uhum. Isso também vai refletir, né? Assim, como um Uhum. modelo. É claro que muitas vezes esses mesmos pais vão ser Uhum. aqueles que vão limitar Sim. essas experiências dessa criança. Então, de alguma forma, eu acho que não tem como a gente, Uhum. quando vai falar de autoestima e tentar identificar como a gente pode ajudar alguém nesse sentido, é buscar refletir um pouco como é que eu me desenvolvi, né? Quais são as concepções que eu criei sobre a minha vida, né? Porque a gente não, a gente vive, a gente repete alguns modelos, né? Uhum. Eternamente, a gente não tem como viver cada experiência como uma experiência nova. Não é assim que a vida funciona, né? Uhum. Então a gente cria um arcabouço de valores, experiências, crenças, imagens, Uhum. isso principalmente na primeira infância, que vai começar a se repetir ao longo da vida. Mudam os cenários, mudam as questões, as situações, Sim.
e a gente vai estar sempre usando aquele recurso do teu inventário já construído e Uhum. criado Sim. para identificar. Então, tem muitas situações que vão mexer com essa autoestima, Uhum. né? Uhum. Por exemplo, a dificuldade de falar em público, né? Uhum. Com leveza, com, Uhum. com espontaneidade, Uhum. né? Uhum. Muitas vezes, essa pessoa que ali está, né, para se apresentar para o outro, dependendo de como ela concebeu esse auto-julgamento, essa questão da crítica, Sim. de como ele lida com possíveis defeitos que ele acredita ter, e às vezes Uhum. até tem mesmo, Uhum. né? Uhum. Uhum. Ele vai se inibir mais ou não nesse Sim. momento de estar exposto, né? Uhum. Então seria um exemplo assim de como a autoestima ela tá existindo ali, né? Uhum. Uhum. E, e eu acho que o autoconhecimento acaba sendo realmente o que mais a gente precisa. Tá sempre em busca, né? Tá sempre em trabalho pessoal Uhum. para que essas limitações, que muitas vezes são lá mesmo criadas lá atrás, não te limitem ou não te impeçam de realizar o melhor dos teus talentos, Sim. né? Sim, porque essa própria limitação que se perpetua vai deteriorando ainda mais tanto o amor próprio quanto a estima que eu tenho por mim mesmo, né? A gente sente esse peso de, putz, eu queria tanto e não consegui ir, né? Sei lá, por exemplo, me apresentar lá Isso. e então é intenso isso, né? Uhum. E, e tu começa falando da infância, eu acho que tem um aspecto importante mesmo da infância, que agora tu falou e a gente trouxe da estima, que tem a ver com a vergonha. Tu falou da apresentação, agora eu pensei, Uhum. e acho que a vergonha daria pra fazer um episódio inteiro, porque eu acho que tem tipos de vergonha diferentes. Sim. Mas tem um que é muito comum, que começa com a infância, na infância, que é a vergonha que, que vem de uma concepção equivocada, negativa, que a criança atribui para ela mesma, né? Uhum. E acho que isso é importante porque ajuda no nosso olhar um pouco mais benevolente e afetuoso para nós mesmos. Então, por exemplo, às vezes a criança, o pai chega em casa do trabalho, a mãe chega em casa do trabalho, e naquele momento tá preocupado com alguma coisa e, sei lá, vai direto pro quarto, né? E a criança estava esperando um oi, um abraço, um bom dia, uma boa noite. E naquele momento, quando aquele vínculo não foi estabelecido, é muito comum que a criança atribua um significado para aquela experiência em relação a ela. Uhum. Porque como a criança ela não consegue mudar nada ao entorno, apenas ela, uma forma mínima de se sentir com o mínimo de poder sobre a situação tão dolorosa é atribuir inclusive o significado a ela para que ela possa mudar essa situação, mudando ela mesma. Uhum. Só que como geralmente ela atribui um significado ruim, que é tem algo de errado comigo, eu Uhum. não sou bom bastante, Exato. ela acaba depois, nesse auto-julgamento, tendo muita vergonha de quem ela é. E como depois essa crença sobre ela muitas vezes acaba sendo a matriz de várias outras crenças que ela vai criando e que nascem a partir dessa concepção equivocada sobre ela, esse julgamento e esse pensamento ruim sobre ela, essa mesmo, vai dando uma sensação de que eu tenho que esconder esse quem eu sou. E aí vai dando muita vergonha de me expor. Expor, por exemplo, chegar na escola, quer participar de um grupo de amigos, eu não consigo dar esse passo. Ou quero participar da brincadeira, não consigo fazer isso, eu vou me encolhendo cada vez mais e confirmando cada vez mais esse significado ruim que eu dei. Uhum. E apesar desse significado às vezes ficar muito inconsciente, se tu for ver nas conversas, quando as pessoas tentam alguma cura que elas querem, não conseguem, elas falam abertamente, cara, só faço merda. É Uhum. Uhum. ou faço tudo errado, ou não Uhum. sirvo pra nada, ou nunca sou Isso. suficiente. Deixa escapar sem muita consciência Isso. essa concepção que ela tem sobre ela mesma, fazendo com que ela, naturalmente, porque a vergonha tem esse movimento de recolhimento, Uhum. faz com que ela se afaste cada vez mais dela, do outro e da vida, né? Exato. E como ela mantém esse afastamento, uma vez que essa concepção, essa crença sobre ela mesma foi a causa, depois o próprio recolhimento que a vergonha gera acaba sendo depois uma segunda causa. Sim.
porque vai se mantendo ela cada vez mais excluída, né? Vai retroalimentando. Vai retroalimentando. Então, É. eu acho que descobrir no processo de crescimento pessoal, descobrir essa concepção errônea, essa crença equivocada, esse julgamento equivocado, esse significado doentio que eu atribuí a mim, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes no processo. Que é uma semente que, se a gente pensa na natureza, ela vai dar uma árvore muito forte e que vai gerar muitos frutos podres, entende? E que a gente, infelizmente, se alimenta ainda desses frutos depois, sem se dar conta. E permanece ali. Eu acho que no processo de desenvolvimento, esse é um aspecto importante. Exatamente. Nesse sentido que tu falou da vergonha, né? Então, uma crença de que ela não é boa o suficiente, ou não é... Tem algo de errado. Recolhe, né, mesmo? Tira ela de cena na sua potencialidade plena. E ela realmente comprova. Isso. Realmente, eu não tenho valor. Eu não tenho valor, por isso que eu não tô ali, ó. Por isso que o pessoal tá feliz e só eu que não estou, né? E muita gente não tem essa consciência. Sim. Não tem essa consciência. Vive esse ciclo de forma bem inconsciente. Sim. Claro, cada vez mais as pessoas estão entendendo que existe um padrão que pode ser ressignificado, enfim. A gente cada vez mais se fala de a necessidade e a importância do autoconhecimento. Mas é bem isso, como ela se recolhe, eu só vou pegar uma imagem porque imagina a criança tem essa experiência em casa, tem algo de errado comigo, e ela se recolhe. Chega na escola, em vez de ela se incluir, ela fica esperando ser convidada. Mas ela vai se recolhendo. Daqui a pouco as crianças vão brincar e não chamam ela. Pelo simples fato de que ela não estava acessível, não viu mesmo. E aí daqui a pouco ela olha todo mundo brincando, menos ela. E ela não se dá conta de como que ela, com esse pensamento sobre ela, construiu, materializou e confirmou aquele conceito sobre ela. Porque ela não percebeu que ela se tornou invisível. Exatamente. Ela que se excluiu. Ela que se recolheu demais. E ao não tomar consciência desse ciclo que eu perpetuo, eu vou tendo a certeza de que, ó, tá vendo? Tá vendo? E às vezes eu fico até esperando, tá vendo que a pessoa vai passar e não vai me dar oi? Eu vou deixar, não vou... Só pra confirmar. E depois como adulto, né? Sim. Quer ver como não vai me convidar para o aniversário? Eu tenho certeza. Né? E fica esperando e nem se dando conta que fica uma torcida interna para confirmar aquilo. Secretamente ela quase que torce por isso. Porque de alguma maneira, e aí a gente iria para uma segunda coisa, que é a maior loucura, que é, ela de alguma maneira até torce por isso, porque ela ficou tão identificada com esse significado errôneo sobre ela, que abrir mão disso, ela não sabe mais quem ela é. Isso. E provavelmente ela já está também envolvida num certo prazer negativo desse processo de se sentir excluída. De confirmação. E toda uma estrutura ao redor de relacionamentos, isso é muito difícil, porque isso é trazer muita autorresponsabilidade. É difícil a gente assumir isso. Mas todo um ciclo de relacionamentos que se nutrem e perpetuam essa crença equivocada que ela tem sobre ela. E que vai mantendo e deteriorando cada vez mais a estima dela. Então, mas também abrir mão disso, reconhecer isso. E aqui talvez vai uma tarefa ou uma ferramenta que a gente fala em vários podcasts, que é a capacidade de realmente te auto-investigar, né? De desejar conhecer isso internamente. Para poder confrontar no sentido de questionar. Descobrir essa crença e poder de fato questionar ela. Exatamente. E aí poder questionar toda essa realidade que ela está criando ao redor. A partir de mim, claro. Com certeza. Eu agora lembrei até de um caso que eu venho acompanhando, de uma situação de uma mulher jovem que ela está me procurando agora. Ela está no 3º casamento. Tá? E novamente está vivendo uma situação de dificuldade, violência um pouco, né? Assim, ainda em momentos iniciais do processo. Mas ela tem uma história interessante que é... Ela teve um pai, assim, muito difícil, um pai que era muito violento, tinha problemas com alcoolismo, batia na mãe, batia nos filhos. E quando ela pôde, maior de idade, né, fez 18 anos, saiu de casa. Casou primeiramente,
primeiro marido, e alguns anos depois estava na mesma situação. Às vezes apanhando, às vezes, né, violência doméstica, também álcool. Conseguiu se separar com alguma ajuda. Sim. Teve um filho nesse casamento, foi pro segundo casamento. Casou com uma pessoa religiosa, né, sem vício nenhum, enfim. Depois de um certo tempo, de novo apareceu lá a situação da relação onde, novamente, o marido exercendo violência em casa, enfim. Conseguiu se desvencilhar também, né, com ajuda terapêutica. Sempre ela buscou ajuda, Sim. né, sempre assim, de certa forma, tendo essa consciência de que alguma coisa ela precisa fazer. E conseguiu separar-se. Aí ela decidiu, não quero mais casar, não quero mais essa experiência, acho que não dá pra mim. Não é pra mim. Não é pra mim. E ela é uma pessoa bem, que tu olha pra ela assim, pela idade dela, ela tá bem sofrida, ela passou por situações, tu vê que passou por dificuldades na vida. Por dor. Né? E teve que ser muito sozinha, fazer tudo por ela, cuidar dos filhos. E nessa situação agora, então ela acabou casando de novo, depois de namorar mais de 1 ano, 2 anos com essa pessoa, com esse homem. Aparentemente uma situação muito diferente das outras, né? Porém, aí já há 2 anos e meio de casamento, ela tá novamente numa situação em que sofreu uma certa agressão do marido e tá vendo que a coisa de novo está indo por esse caminho. E aí ela chega, né, para mim com esse desespero, né? Acho que o importante dessa história é ver que como é uma crença, né, como essa imagem estabelecida lá atrás e foi uma experiência muito forte, ela tem esse vínculo de dor ainda com esse pai, o quanto isso ainda não resolvido dentro dela vem recriando situações que tu olha num primeiro momento e diz, mas como essa pessoa pode repetir pela terceira vez? Sim. Né? Assim, parece um pouco bizarro às vezes, né? Mas não, é muito possível. Até porque provavelmente essas imagens e crenças, né, afetaram tanto essa autoestima dela que realmente ainda tem muitas partes disso que ela não conseguiu acessar emocionalmente, né? E estamos iniciando um processo junto com terapeuta dela e assim a gente vai tentar ressignificar mais profundamente essa crença para que ela possa realmente dar um sentido de mais saudável nas suas relações, né? Que vai começar a partir dela, né? Sim. Porque o primeiro movimento acaba sendo com ela mesma, né? Sem dúvida. Como que eu vou me amar mais, como eu vou me cuidar mais, como eu vou curar aceitar essa dor toda que eu vivi, né? Enfim, para desmagnetizar isso, né? Sim. Então, porque acaba sendo uma perpetuação mesmo, né? Eu crio e perpetuo isso por muito tempo, né? E aí se hoje eu posso inclusive deixar uma pessoa ao lado dela, que tem muitas qualidades, se a gente chegar lá no íntimo, mas esse é um trabalho que é muito individual. Eu posso me dar conta de que eu não dou conta de receber o melhor desse outro. Tem uma voz, e essas vozes cada um vai ter que encontrar internamente na área da vida que não tem a plenitude. Nessa área tem uma voz interna que eu não mereço, ou tenho menosprezo por mim mesmo, e tem essa crença, tá ali no fundo. E tem um ponto, assim, até que a gente tem que olhar com muito cuidado, que eu vejo, é que até que ponto essa pessoa com essa crença, né, com essa experiência de vida, também não aciona ou não contribui para que esse outro, com esse parceiro mais violento, que essa violência dele não aflore. Sim, sem né? dúvida. Também, é claro, seria talvez muito forte dizer que o quanto ela estimula isso, mas de alguma forma ela abre um espaço ou até magneticamente o atrai. Sim. Né? Sim. Então esse é um ponto que ela também, no processo dela, precisa reconhecer. Né? Sim, sem dúvida. É claro que no... É porque toda verdade pode ser distorcida no sentido e mal usada. Mas eu acho pouco provável que se eu não descubra como realmente eu abro esse espaço no outro, eu crio esse ambiente no meu vínculo com o outro para ele trazer sempre isso, né?
Então, eu consigo... então, se eu pego na história do outro, 99% das relações dele não tem agressividade. E só comigo que tem, por exemplo. Eu preciso me dar conta que, de alguma maneira, eu abro essa porta. Isso não faz com que, se ele me agrida, eu não seja vítima e ele, naquele momento, o violento. Sim. Mas enquanto eu não descobrir de que forma eu crio um ambiente para que isso aconteça, Isso. eu necessariamente me sentirei vítima e perpetuarei Isso. esses pensamentos sobre mim. Exatamente. E o menosprezo continuará. Porque parte dele tem a ver com aspectos sobre mim que eu nego, mas ele segue existindo. Então, é que isso precisa de um nível de honestidade muito grande, né? De tu se dar conta, assim... Precisa, claro, de eu estar com o ego muito mais fortalecido, no sentido de um amor próprio muito mais construído, mas de eu conseguir também me dar conta de que como eu aciono isso no outro e como para mim receber o melhor do outro é difícil. É difícil. É difícil. Então, quando o outro ameaça que vai embora, eu fico desesperado e vou lá. Uhum. Mas se ele tá aqui, na parceria, na disponibilidade, eu me desinteresso. Isso tem. E eu preciso ser honesto comigo e me dar conta de que, cara, é verdade. Quando o outro me ameaça e diz que vai embora, acabou tudo, sobe uma paixão enlouquecida. À medida em que o outro tá ali, disponível, sabe? Uhum. Me enche o saco, me deixa meio enfadado. Uhum. Isso, e poder se dar conta e ser honesto e reconhecer que essa dinâmica tá acontecendo Sim. e ir descobrindo as origens dela, isso vai gerando esse nível de verdade e de muito mais estima também. Inclusive, quando eu posso assumir isso, que engraçado, eu só consigo dar valor pra ela ou pra ele quando me põe ciúme. Mesmo que seja destrutivo, mas quando me põe ciúme, parece que acende uma chama em mim. Preciso me dar conta de que eu vivo isso. Uhum. E eu alimento isso, e isso de alguma maneira me mantém vivo na relação. Por exemplo. Uhum. Então, são tudo verdades que eu preciso desejar descobrir em mim, né? Exatamente. É. Então, eu acho que às vezes essa busca é um pouco difícil. Eu vejo na minha história, até agora, história pessoal Uhum. mas também com pessoas, clientes e pessoas ao redor, que é uma coisa muito incrível, que é para as pessoas reconhecerem aquilo que elas fazem que não é bom. Vamos botar aqui defeito não como algo ruim e mal, e estanque, mas uma atitude que é ruim, o efeito dela é ruim para mim e para os outros. Sei lá, por exemplo, se eu procrastino, o efeito é ruim para mim e para o outro, por exemplo, né? Ou se eu, de alguma maneira, sou muito exigente, percebo que isso é agressivo para mim e para o outro. Para mim é difícil, para o ser humano assim no geral, mas falo para mim, reconhecer isso, porque geralmente, quando alguma coisa que tu fazia não era boa na infância, a correção geralmente ou era uma complacência muito grande, ou era uma correção desproporcional, Uhum. né? Sim. Então, ou é, não, tudo bem, não, mas olha, ele tá agredindo, ele não é mal porque tá agredindo o amiguinho, mas essa atitude não tem um efeito ruim. Uhum. Então, ou tem uma complacência de que tá tudo bem, ou tem uma severidade, uma Uhum. violência, uma Exato. crítica. E aí fica essas duas possibilidades que depois eu tenho internamente. Sobre sobre aquelas características minhas que não são produtivas no sentido de que não me contemplam e contemplam o que eu tô ao redor, vamos botar como, entre aspas, defeito negativo, essas características é difícil poder admitir em mim. Porque ou eu vou ser extremamente, ah, não, tá tudo bem, assim mesmo, eu sou exigente, mas é pro melhor de todo mundo. Ou eu sou procrastinador e as pessoas têm que respeitar meu tempo. Ou eu sou esquecido, mas tá tudo certo, entende? Ou eu sou muito complacente com isso, ou eu sou muito violento comigo mesmo. Essas duas atitudes impedem que eu queira descobrir de fato onde é que estão as minhas áreas imaturas, negativas, para Uhum. desenvolvê-las. Sim. Mas ao mesmo tempo, se eu não encontro essas áreas imaturas que têm efeitos ruins para mim e para o outro, se eu não encontro elas, reconheço elas, assumo elas e integro elas, Uhum. eu não consigo ter uma estima por mim, Uhum. porque eu sei o efeito ruim que eu estou gerando para mim e para o outro nas relações. Então Exato. essa é uma coisa muito importante que é descobrir, se a gente fosse botar por uma etapa, né? Sim. Sim. É, se eu descobrir um defeito em mim, uma característica que não é boa, como que eu vou me tratar? Quais são as palavras que eu vou usar para mim? Uhum.
que a gente vê, né? Eu recebi uma palmada, eu recebi um peteleco, eu recebi um xingão quando eu, sei lá, me atrasei porque fui amarrar o tênis. Meu pai e minha mãe fingiram que não viram. Ou eu fui pontuado de forma clara e objetiva e ajudado na correção desse equívoco. Porque geralmente as pessoas, e o que eu vejo, às vezes mais até do que a complacência, a condescendência, é que as pessoas, quando descobrem um defeito, elas se agridem demais. E são tão violentas que preferem daí negar, né? Que isso existe dentro. Uhum. Então, Exato. a maneira com que eu era corrigido na infância, eu perpetuo. E para não ser violento comigo, eu nego que essa característica ruim seja reconhecida e desenvolvida. Uhum. E aí eu também não desenvolvo. Então, uma coisa que eu me lembro que há muito tempo atrás eu fui trabalhar uma situação que eu estava cotidianamente me equivocando, Uhum. eu me dei conta do medo que dava, e aí as palavras que eu acredito que os meus pais falaram, que pode que eles não tenham falado tudo que eu ouvi, né? Mas quando eu botei no papel, eu vi o quanto que era difícil assumir aquele equívoco, porque eu ia ter que, então, fazer isso que eles fizeram comigo, entende? Nessas palavras, especificamente. E, e como eu não queria me tratar como naquele ponto eu fui tratado, então eu negava Uhum. que Uhum. aquilo acontecia. Entende? Sim. Então, e é no detalhe, né? Esses dias eu tava na fila do, do restaurante La Boheme ali. Uhum. E aí o cara foi muito perspicaz e muito, assim, eu senti a coerência dele, que foi quando ele falou assim, a mulher falou, a colher caiu. Chamou o cara pra pegar. Uhum. E na verdade foi o cara que derrubou. E daí quando veio o cara que tava na cozinha, ele falou, "Ó, eu derrubei a colher. O que é totalmente diferente de que a colher caiu. Entende? Entendi, Porque claro. ela falou a colher caiu. E não foi a colher que caiu, a colher foi derrubada. E não tem nada de errado se ele derrubou a colher. Talvez ele estava desatento, precisa tomar mais atenção. Talvez eles estavam conversando, ele precisaria prestar mais, tá mais inteiro ali. Enfim, tinha uma correção a ser feita. Sim. Mas se naquele momento ele disse que ela caiu, logo ele não tem nada a ver com isso. Logo o equívoco dele que ele poderia desenvolver naquele momento não pode ser desenvolvido porque não tem nada a ver com ele. A Uhum. colher caiu. E não foi a colher que caiu. Eu derrubei. Teve esse prejuízo, sujei aqui, vai ter que sujar aqui, precisa que eu pegue um pano, alguma coisa. Uhum. Vou ter que estar mais atento aqui, não vou poder falar no celular enquanto me sirvo. Tem Uhum. toda uma correção que precisa ser feita, mas que não poderá ser feita Se ele e- não assumir. se ele não assumir. Sim. E muitas vezes eu não assumo por medo do que eu acredito que pode acontecer. Porque se eu Sim. derrubei agora aqui, Exato. vou receber um xingão, um julgamento, uma crítica, Que vai remeter à primeira experiência. a primeira experiência. E aí ele não Exatamente. assume e não se desenvolve. E aí, como é que eu vou ter uma autoestima Uhum. se eu sei que eu não tô em verdade? Se eu sei que eu tô trapaceando aqui, É. entende? É. Então, Vai burlando enquanto dá. enquanto. Porque depois a vida também, a gente sabe, a natureza, ela vai nos cobrar, ela vai nos Sim. colocar numa situação em que não Ela vai tem de negociação. frente. De Sim. frente. Né? O confronto é inevitável. O confronto é inevitável. O confronto Não é como uma inevitável. natureza ruim, mas Isso. para poder descobrir a verdade É, e me desenvolver ali. isso. E aí a gente vai seguir esses passos, né? O confronto, Uhum. né? A aceitação, a Sim. autorresponsabilidade, né? Uhum. Eu tava falando, eu tava pensando aqui também que é, dentro desse processo, né, de formação de crenças, imagens, da autoestima, dá para dizer que a gente também tem as questões da baixa autoestima, que muito do que a gente também está falando aqui, Uhum. mas também tem aquela autoestima que tende também a ficar um pouco mais exagerada, Uhum. né, Uhum. que também acaba sendo um mecanismo, né, Uhum. de atuação, Sim. onde às vezes a pessoa não tem aquela condição toda, mas ela se superestima, Uhum. né? Como Uhum. também um Uhum. mecanismo de De defesa. crenças e de defesa, né? De Uhum. crenças formadas e imagens, Uhum. Sim. Ela não né? tá pronta, vamos supor, tu não tá pronto.
Mas eu me superestimo, por exemplo, né? O Petor, né, traz uma coisa que eu acho muito legal, assim, que é essa visão de tentar entender qual é a dor original, né, Sim. que cada um carrega. Uhum. E porque a partir dela vai ter todos os desdobramentos, né, Uhum. todas as construções de Uhum. camadas que vão seguir a partir daí, como uma cebola até a superfície. E eu me identifico muito, né, dentro da minha história, né, Uhum. de alto valor e autoestima, né, eu dentro desse campo predominante mais sereno, né, como Uhum. mais de um mecanismo de defesa mais de se afastar, Sim. né, de me sentir talvez excluído. Uhum. Então, assim, quando eu tenho um defeito e eu preciso, não lidei com ele, tem uma crença ali ainda arraigada, tem um Sim. mecanismo, né, Uhum. ainda que não foi mexido. A minha tendência é me Uhum. ausentar. Uhum. Eu me excluo. Uhum. Eu me retiro de uma situação em que. Então, eu me lembro nos primeiros momentos em que eu tinha que me expor, e isso Uhum. foi uma questão que eu trouxe aqui até porque eu vivenciei isso de certa forma. Sim. Sempre fui convidado a falar, mas eu Uhum. sempre me senti muito. Um pouco tímido. Será que eu sou Uhum. capaz de ser claro, de falar tudo Sim. que eu preciso? Né? Se eu vou ser Uhum. competente nessa Uhum. autoexpressão. Então, no início, eu sempre senti uma ansiedade, assim, um pouco até exagerada, assim, Uhum. uma apreensão maior. Uhum. E com o meu processo de autoconhecimento, de me conhecer, de me analisar, de me sentir, eu fui vendo que realmente existia um julgamento de que uma certa de não ser capaz, Uhum. Uhum. certo ponto, Sim. de não me sentir merecedor dos aplausos ou Uhum. do reconhecimento. Então Sim. tinha um ponto também. E uma voz de um julgamento mesmo, muito, muito Uhum. forte, né? Uhum. Então, assim, para eu conhecer isso e lidar com tudo isso, né? E me sentir Uhum. à vontade cada vez mais em situações onde eu estou exposto, falando para um público, ou o que Sim. for, ou aqui mesmo no nosso podcast. Claro. Toda essa experiência, ela veio em ressignificar tudo isso, né? Uhum. Assim como, então, para mim foi um processo que a autoestima, ela me recolhia, ela me tirava, vamos dizer Uhum. assim, me colocava para um lugar de mais baixa autoestima, Claro. né? Uhum. Mas a gente vê também que, dentro dessa visão do Petworth, que tem aquelas pessoas que, a partir de sua dor lá da infância, a partir do seu equívoco, Uhum. ela superestima Uhum. o seu alto valor, né? Uhum. E aí são geralmente pessoas que têm uma dor, né? Uhum. Que está muito ligada a não ter sido vista, não ter sido atendida ou reconhecida como Uhum. gostaria, Sim. né? Com aquele potencial de autoexpressão. Uhum. Então, assim, é uma personalidade Uhum. que tem uma tendência mais natural, às vezes, de ser muito ação, muito fazedora, muito Uhum. realizadora. Uhum. E super potencializa ainda isso como um mecanismo de defesa Sim. para esconder essa dor de que, na Uhum. verdade, ela acreditou lá em algum momento da infância de que Uhum. não era vista, Sim. não era, né? Não Uhum. era, vamos dizer assim, glorificada na mesma medida que ela sentia como Sim. necessidade, né? Uhum. Assim como o amor, né, que o Petro Uhum. chama, são aquelas pessoas que sentem muito as coisas, né, Uhum. que acabam carregando às vezes uma dor de se sentir abandonada, Uhum. como uma dor primária, né? Sim. E a partir daí elas são mais facilmente, e aí é o caso dessa minha cliente, Sim. né, que ela traz muito essa ideia de que eu só vou ser amada se eu for totalmente atenciosa, ah, Uhum. né, amável, não dizer não, Uhum. tá sempre disponível. Uhum. Então ela já chega nesse campo, né? O que você deseja, né? Tipo, Sim. ela já emana essa concepção, né? Sim. Enfim, algo mais aqui pra gente Sim. ampliar essa. Sim, sem dúvida. E acho que na segunda situação ali que tu trouxe, da pessoa que precisa ser glorificada o tempo inteiro, muitas vezes ela não vai estar pronta e não teria nada de errado ela não estar pronta. E pode dizer, olha, ainda tu não tá... Vamos supor se tu fosse Sim. com essas características. O Rodrigão ainda não tá pronto, vamos fazer... acho que a gente não tá pronto para fazer o podcast, vamos pensar, né? Aham. Escutar uma frase dessa
vai para um local de muita inferioridade. Então ela Exato. nunca pode reconhecer aonde que ela não está pronta, por exemplo. É, Né? E porque exato. isso faz com que perca completamente o chão nessa estima distorcida, completamente elevada, né? Isso, exato. Então, e aí essas verdades sobre mim, e acho que nesse sentido, o Petro que realmente é um trabalho, uma metodologia, um caminho, que é muito rico, que ele vai trazer que não há como tu ter uma boa autoestima se não é possível para ti ser inteiro. E ser inteiro significa aspectos bons, maduros, que estão a serviço de ti e do bem comum. E inteiro também são aspectos mais infantis, mais imaturo, que são menos colaborativos contigo, com o outro, é, mais mesquinhos, mais, entre aspas, negativos, né? Então, não tem como eu ter uma boa estima se eu não puder ser real, que é contemplar todos esses aspectos, incluí-los, todos esses aspectos em mim, Uhum. né? Então, para eu poder ter uma estima, esse sentimento de interna retidão, não de retidão, mas Uhum. com esse lugar de que eu posso realmente me experimentar como algo bom, eu preciso ser capaz de incluir todos esses aspectos em mim, né? Uhum. E nisso, numa palestra, ele vai trazer o quanto que a nossa o quanto a gente não parte da premissa que a vida é movimento, expansão, crescimento, né? E se eu não parto dessa perspectiva, também é muito difícil eu encontrar, seja uma qualidade ou um defeito, mas aqui principalmente é defeito, Uhum. porque é como se eu encontrar aquilo, eu fico identificado com aquilo. E a gente faz isso com os outros, né? Tanto que a gente vai Sim, projetar, e a projeção vai ser exatamente isso, né? exato. Eu desloco completamente de mim, ponho no outro É, e fixo o outro como sendo aquilo. exato. E todas as características, então, pode pegar qualquer pessoa, né? Que eu não gosto. Vamos pensar, vamos botar que eu não gostava do Hitler, vamos botar, né? Vamos botar essa imagem assim que é bem icônica e bem forte. É, eu transformo ele em algo. Ele é mal, ou ele é ruim. Uhum. E fixo nisso. Mas se eu me dou conta de que, se eu faço isso com ele, necessariamente eu também me fixo em algum ponto. E Uhum. por estar fixado, eu não vou poder reconhecer, porque Exato. eu não acredito que isso irá se transformar, que isso irá É, se movimentar. Se eu não vejo todas as possibilidades que aquele ser humano é, eu também não conseguirei ver em mim todo o potencial humano que eu sou, e quando eu encontrar alguma característica ruim, eu terei medo porque eu vou ter medo de ficar identificado, exato. fixado naquele ponto. Exato. E aí eu também vou evitar. E ao evitar, não vou conseguir assumir, não vou me sentir inteiro, e a estima também não pode ser um transbordamento natural, né? Exatamente. Então, começar também esse processo a partir dessa premissa, Uhum. que vida é expansão, são infinitas possibilidades, é movimento e é crescimento. Então, qualquer coisa que for mais negativa, que for mais imatura dentro de ti, ela irá se expandir. Não que ela tenha, mas ela irá, como qualquer movimento natural que existe na vida, de movimento de expansão, de crescimento. E aí, nesse sentido, também essa autoinvestigação, partindo dessa premissa, pode ser mais leve e curiosa também. De que aspectos que em mim que não são desenvolvidos e maturos, Uhum. que impede de experimentar em mim a plenitude do ser que eu já sou. E aí eu posso fazer esse processo também de uma maneira muito mais até alegre, no sentido de que eu vou ver o que eu tô projetando no outro, eu vou ver o que eu tô depositando no outro, a maneira que eu tô me defendendo, isso vai ficando mais claro, né? Sim. Essa porque vai sendo uma descoberta mesmo, né? Uma Uhum. descoberta disso que eu sou, do Uhum. que acontece comigo, de por que ali o prazer foi embora, de que por que ali eu não consegui sustentar por tanto tempo a alegria que eu estava sentindo. É um Uhum. processo de descoberta. Tu falou de falar, Sim. tem um livro que eu tô fazendo, né, que tá pronto agora. Aham. Isso, fala um pouquinho do teu livro. E no processo de construção é engraçado porque, como criança, eu tinha dificuldade de escrever assim, de escrever no papel. Uhum. As minhas ideias, elas vinham muito e eu escrevia na cortina, escrevia na parede, mas não conseguia escrever no papel. Não conseguia escrever no papel. Ai, Pensa no ai. trabalho que minha mãe teve, né? Aham. Então, hoje até teria algum diagnóstico para isso tudo, né? Ai, Mas, ai. assim, a coisa foi indo e
tinha um aspecto do meu cérebro que era curioso, que eu já percebia que tinha uns aspectos do funcionamento, assim, que depois tu vai vendo, cara, engraçado eu trocar tantas essas palavras na minha cabeça. Eu fui arranjando uma forma de resolver, mas eu trocava elas na minha cabeça, sei lá, isqueiro e cinzeiro, sabe? Que, assim, hoje em dia tu diria, pô, dislexia, o diagnóstico tá tudo certo, sabe? Sim. Tranquilo. E, e eu me lembro disso. E claro que daí tem os desenvolvimentos e as dificuldades, mas ao mesmo tempo daí também, por algum motivo e algumas coisas foram acontecendo que eu consegui agrupar e botar, fazer a frase, botar no caderno e a coisa ir. Mas quando que isso volta pra mim? Uhum. Depois a vida foi, Sim. entra na faculdade e tal. É, ma- mas é engraçado, por exemplo, quando eu me lembro quando eu fiz a prova da faculdade, olha que curioso. Eu peguei lá, me lembro que foi física, então não, fiz ali rapidinho, sabe, física, química, biologia, tudo ia bem. Uhum. Depois que eu engrenou. E fiz a redação também, pá, tranquilo, assim, saí da prova assim, cara, passei. E na época, Uhum. a fisioterapia tava super concorrida, era um curso bem, que na Bem UFSC era procurado. medicina, e aí na UDESC era fisioterapia, eu brigava com a administração na época. Uhum. E daí eu, assim, cara, porque como eu, na dúvida, eu vou fazer aqui. E eu me lembro que, como é que foi na prova? Não, fui, eu acho que eu gabaritei na minha, até que eu me lembro que a mãe, a tia do meu amigo, um amigão meu mesmo, Rafinha, eu encontrei ela, daí perguntou, ai, Bruno, como foi? Ela dava lá na UDESC, como foi e tal, não sei o que lá. Pô, esse ano foi muito concorrido, né? Que pena, podia ter pegado. E como é que foi? Eu falei, não, foi super bem, foi a redação sim. Qual foi o título que tu botou? Não pôs o título. Putz, esqueci o Poxa vida. título, cara. Deu, puta, não acredito. E quantos pontos que tira dela? Putz, então depende, né? Sem título. Tu vai ter que ter tirado 10 pra ficar com 7 ou 8, mas assim, já dificulta, né? Porque tinha, né? E aí, daí eu sei que foi, enfim, acabou que Deu certo. deu boa, tirei nota boa ainda, e a coisa foi e passou. Mas eu me lembro que nessa época voltou muitas coisas da infância, dessa coisa de trocar em cima, sabe? O espaço ali pra mim foi uma coisa que acionou de novo. E acionou agora na escrita, porque eu escrevo poesia e escrevo pensamentos. Às vezes o pensamento vem, eu vou ali, Aham. ou boto no celular agora, que é mais rápido até. Sim. E hoje em dia até descobri isso. Olha que uma coisa muito louca. Hum. Eu percebi que quando vinha um pensamento, às vezes ele vinha tão rápido que como eu tento escrever e a escrita exige um tempo, uma atenção e um espaço bem maior, que às vezes eu deixava pra lá o pensamento. Com o celular, eu fiz um grupo no WhatsApp comigo mesmo, e quando vem uma ideia que eu vejo que ela é uma ideia, sabe assim, eu escrevo muito mais rápido no celular. E aí ela registra. Olha que interessante, sabe? Então isso tem uma dinâmica que também começou a mudar por conta da velocidade que a informação chega e depois eu deposito e dessa relação da escrita, sabe? Mudou. E agora eu fazendo o livro, eu tinha. Eu dava uma justificativa que. E é uma até parecida com a minha irmã dá, hoje em dia. Que ela escreve super bem. Ela é uma excelente escritora, fez jornalismo também por isso, enfim. Uhum. É, que é. Que eu não consigo. É difícil. Eu achava assim, dizia, né? Cara, eu só escrevi pra mim, não precisa ser pros outros. Então eu escrevi em papel, só que daí tem lá um calhamaço de folha escrito dentro de uma pasta que tá apagando as coisas escritas. Então, no fundo, também já nem mais pra mim, entende? Eu dava vazão porque isso me ajudava a me organizar internamente, as poesias, a prosa, o pensamento, Uhum. mas tava lá dentro de uma pasta e eu sempre vinha com esse pensamento, por que que tu não... Cara, por que que tu não faz um livro, escreve, dá vazão a isso, né? Não, mas isso é só pra mim. E como isso também é verdade, que era para mim, eu não precisava entrar em contato com os desafios que era da infância e com outros aspectos até culturais de imagem, de estima de massa aqui, é, de todo a não intelectualidade que também está associada à questão da negritude. Sim. Passa até por isso, né? Sim. Sim. Então, vem uma cura de uma inadequação. Sim.
Então, quando eu comecei a me, de fato, desafiar mais, a trazer isso à tona, eu me senti inadequado, um estranhamento, como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado e até eu descobri. Uhum. Tipo, quem tu pensa que é pra estar escrevendo? Então, esse sentimento de inadequação. Quando eu decidi fazer esse livro, foi muito engraçado, porque ele ficou pronto muito rápido, eu não sentia nada disso até agora, quando foi mandar pra impressão. Cara, eu fui indo, a construção dele foi muito prazerosa, muito boa. As frases, os pensamentos que estavam ali construindo, o ritmo, o espaçamento, as pausas, que tem toda a construção de um texto que tu vai ver. Ele é simples, mas se tu pensando, lendo para uma criança, Uhum. tem muitas qualidades na obra, assim, Sim, olhando. sim. Palavras coerentes. Até uma colega me ajudou, ela lia e eu via o que travava ou não. Foi um processo bem interessante. Mas agora, segunda-feira, quando foi tipo assim, tá pronto, então agora mandar pra impressão. Quando foi mandar pra impressão agora, segunda-feira, quando chegou pra ir pra impressão, deu um. Uhum. Deixa eu ver, daí deu essa contração novamente de. Pô, que estranho, agora um livro. E vem essa voz de novo, de tipo assim, pô, quem tu pensa que é pra fazer um livro? Será que eu tenho alguma coisa mesmo de valor pra Isso, oferecer? isso, exatamente. E não apareceu isso nesse processo. Aparece Uhum. agora não, segunda-feira. Segunda-feira. Uhum. Deu, cara, olha só, isso apareceu, tava aqui. Entende? Aqui, Uhum. inclusive, pronto pra poder agora ser acolhido, integrado, porque muitas vezes nessa de não conseguir escrever. Eu lembro na sala de aula de, pá, daí escrever, e eu também escrevia com as duas mãos, olha que louco. Uhum. E foi difícil ter que escolher qual que era. Sim, Isso também era uma coisa que começa com uma, que nem futebol com as duas pernas. sim. Então isso me confundia muito. Com os instrumentos isso facilitou muito, porque daí instrumentos que são tocar com duas mãos, pra mim é tranquilo. Uhum. Isso me confundia tanto que eu me lembro que eu não conseguia e eu sentia um sentimento de desvalia, porque todo mundo conseguia. E aí eu me lembro que eu comparava e via, puta merda, não tá dando boa. Então todo esse processo agora, quando ele ficou pronto, eu recebi tal WhatsApp, o Bruno, ó, o cara da ilustração, né, o Renato, que fez um trabalho bonito. Quando ele me mandou e eu peguei, li, vi as imagens no computador, vi assim, e fui lendo em voz alta pra eu ouvir e poder me apropriar, depois tá pronto. Vou só falar com a gráfica então, fechar o orçamento e vou enviar. E deu esse, sabe? Então, é um processo mesmo, o quanto que isso vem vindo à tona. E claro, Uhum. agora eu publicar e os outros que também agora estão aí na fila, Claro. vai tudo, né? Sim. Mas desse lugar desses aspectos que também não se entenda com todo o valor, né? Com todo o que não tem essa estima e esse amor completamente, né? Mas Uhum. eu também sei que hoje, se eu não escrevesse e entregasse isso, o meu sentimento de amor próprio depois ia ficar dilacerado, entende? Provavelmente o que ia acontecer, sutilmente, é que se alguém falasse que fez um livro, eu ia me sentir ressentido, sabe? Eu ia ter que justificar pra mim que, tipo, ou, sei lá, com inveja, ou ressentido de, pá, tô sem tempo pra escrever. Sabe? Eu ia ter que contar Uhum. alguma história que justificasse pra mim mesmo o motivo que eu não tô escrevendo pra não ter que contactar tanto com essas características que ainda fazem parte de sentimentos ruins, Sim. pra evitar essa exposição Sim. que poderia trazer alguns sentimentos ainda arraigados à tona, né? É. Não foi, não foi o que aconteceu agora, Sim, sim. mas se eu não desse vazão, Uhum. é, sem dúvida isso Sim, sim. viria à tona, né? Com certeza. É. E tu te ouvindo aqui, né? Conheci um pouco já dessa história, claro, Sim, né? sim, sim, Mas, sim. mas assim, ouvindo de novo, né? E Uhum, agora, tu nesse momento de realizar uma obra, né? Que eu acho que uhum, eu sei um pouco do teu livro, ainda não li ele, uhum, né? Mas uhum, achei uma visão, uma sacada muito genial, assim, uhum, muito válido. Vai ajudar muitas das crianças uhum. a se colocarem, os adultos, né? As Sim. crianças e os adultos também. Uhum, Ah, mas vendo assim como foi tua infância, né? E todo esse uhum, processo realmente que deve ter sido difícil, né? uhum, uhum. Porque o julgamento nessa fase é muito, né, de uma criança que tem problemas, Sim. que né,
é mais burrinha, Sim. ou, enfim, sei lá, Inferior. inferior, Sim, sim, né? sim, sim. Enfim, uma série de coisas mesmo, até em função da negritude também, que aí Sim, tem mais que tem. esse aspecto para pesar ainda. Sim. Que a gente pode falar no dia 12, no próximo episódio. É, Como que sobrecarrega isso, né? mas aí tu olha bem, né, hoje, né, a gente olhando Uhum. com esse olhar mais maduro, Uhum. o quanto também de habilidades e talentos tu tinha, né? Claro. Porque a gente vê, né, assim, na própria. Hoje a gente pode chamar até de dislexia, né, mesmo algumas dificuldades Uhum. na escrita, enfim, nesse sentido, na leitura. ah, o quanto tem também aí de uma sensibilidade, de uma capacidade de Uhum. sintonia fina Uhum. com a criatividade, com o Uhum. universo, né? Eu diria até uma mediunidade, porque eu te Uhum. vejo assim, Uhum. né? Uhum. Então, as pessoas que têm esse cérebro direito também tão potente quanto o esquerdo, Uhum. e essa dança às vezes ser muito equiparada, porque o normal geralmente é a gente ter um sentido. Eu sou destro, né? Sim. Tem um modo mais operante, mais definido, né? Uhum. Uhum. Mas tu traz muito essas multi-habilidades, né? Que ao Uhum. mesmo Uhum. tempo se apresentam na infância como algumas multidificuldades, Sim. né? Sim, uma confusão, né? É Gera uma uma confusão, confusão, gera uma confusão. mas que legal assim que tu chega nesse momento, né? Que Uhum. tu consegue superar uma série de coisas e tá aí agora um, um outro filho, né? Sim, Que é esse que é livro. o livro. E é verdade porque acaba sendo muitas coisas mesmo, porque eu nessa cura da autoestima dos lugares que ainda não estão maduros, eu vejo assim, por exemplo, que daí tem um consultório, tem grupo, tem um podcast, tem tantas coisas que eu tenho desejo e que vão brotando assim do. E que às vezes até eu vejo com a Bibi, cara, vou dar trabalho pra ela. Se eu compartilhar isso com ela, agora ela vai dizer, não, Bruno, não, 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 não. Não inventa mais coisa. Que era bem essa coisa também. E aí, na Uhum. infância, daí, o que que fazia? Eu recolhia isso tudo porque realmente é como se isso fosse dar trabalho demais, né? Então, ia me desconectando, enfim. Então, hoje, quando eu decido dizer sim pra uma coisa, é engraçado como várias outras que estavam pendentes, querendo participar da festa, vem, né? Porque daí isso, eu escrevi esse livro, daí eu falei, cara, eu vou passar limpo os pensamentos lá. Quando eu fui passando a limpo, tinha cada coisa preciosa que eu falei, ah, não, então o próximo passo vai ser esse livro aqui. Vai ser esse outro que eu também fiz, porque quando eu fiz um, daí eu fiz 3. Então vai ser os 3 da infância, mas junto eu vou fazer esse aqui também. E esse aqui, dessas histórias. E aí tu vai vendo, estão tantas. E daí. Não dá nessas 24 horas, entende? Não dá porque Sim, tem tem, outras coisas. tem muitas outras coisas, né? Tem outras demandas, Tem né? outras demandas. Então, são várias coisas que fazem sentido, né? Que para mim a minha alma pulsa, por exemplo, mas não ter assumido elas. Eu vejo até que o podcast, eu acho que se a gente não tivesse decidido, vamos fazer, Rodrigo, vamos mesmo, então vamos. Uhum. Se eu tivesse. Não, deixa. Uhum. É, tem uma parte da estima de não ter sustentado e não ter assumido que ia ficar abalada, porque de alguma maneira eu ia estar negando também um potencial interno de dar vazão e Exato. expressão a partir disso, né? A partir do. Exatamente. Então, também o quanto que a autoestima tem a ver com isso, né? De tu Tem. poder correr os riscos e dar vazão àquilo que tu anseia. Exato. E Que é o teu recuar a isso, propósito. e É, recuar a isso, é, tu degenera uma parte quase que assim, né? exatamente. Exatamente. E eu me vejo muito nisso também. Porque, até como um geminiano que sou, né? Uhum, Eu sempre senti uma necessidade de comunicar, né? De falar, de uhum, escrever, de ter um espaço onde eu pudesse estar compartilhando as minhas experiências, né? uhum, E então, e quando começa a realizar isso, uhum. como se brotasse uma outra chama, Outra né? Uma chama, outra chama de é vida engraçado. também. Vai incluindo, é como se a fogueira fosse aumentando, né? Uhum, Então é muito, muito legal, assim, cara. Muito legal a gente poder estar sempre, não uhum, parar no primeiro uhum. obstáculo mesmo, né? Sim. Não perder as esperanças ou mesmo a motivação, Uhum, né? E às vezes é assim, é quieto mesmo, vamos começar um movimento, vamos ver como é que as coisas uhum. vão acontecendo Sim, e vai indo, né? e vai indo. E é muito bom que tu trouxe no final agora essa palavra, que foi esperança, que é quando eu não passo do pressuposto que vida é movimento e expansão e tem algum aspecto em mim fixado, naquele ponto que não há movimento, também não há mais esperança, né? Uhum. Exato. Porque a esperança é essa sensação de que
isso que tá bom vai melhorar, esse defeito aqui, ele é provisório, se eu olhar pra ele, ele vai se expandir naturalmente, porque vida é movimento, e essa experiência traz esperança. Então, a esperança é essa fixação de que se algo é de um jeito, vai ser sempre desse jeito, Uhum. e não tem o que ser feito. E isso é como se a desistência vem como um produto natural, e a desesperança também, né? Uhum. Então, finalizando aí, eu acho que é Sim. isso, né? Quando a gente. Se vida é movimento, qualquer coisa boa vai expandir e Uhum. vai crescer ainda mais. E qualquer aspecto que não colabora para mim mesmo, que é imaturo e que é destrutivo, se tu pôr atenção, descobrir e assumir, ele também vai expandir. Não porque ele tem que mudar, mas porque é o processo natural, intrínseco dele. Inclusive o que impede ele de crescer e melhorar é a minha negação, o meu Exato. desconhecimento, o meu Exatamente. anestesiamento disso, né? Exatamente. Então isso gera muita esperança, porque É, dá uma vitalidade mesmo. é isso aí. É Muito isso bom, então, Brunão. Rodrigão. Nos vemos então? Nos vemos então. É isto. Ficamos com a Evita na próxima.